Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Via Santa Catarina. Hoje estamos gravando em Cacupé, em direção ao norte de Floripa. Além dessa tranquilidade toda de Cacupé, o Via Santa Catarina visitou vários roteiros ao longo de todo o ano de 2011. Vamos ver de novo algumas imagens desses locais. Para encerrar esse clipe, a Ponte Hercílio Luz. E agora a gente vai apresentar para vocês o início de uma série de reportagens que o Via Santa Catarina vai fazer sobre roteiros históricos e culturais do estado. O primeiro deles vai falar da cultura açoriana em Florianópolis. A freguesia é aqui. Um convite para se sentar, esquecer o tempo e só admirar a paisagem. Andar pelos casarios e respirar história. É conhecer um cantinho de Florianópolis que parece ter sido pintado à mão. Até a Ponte Hercílio Luz está lá. Santo Antônio de Lisboa é um daqueles lugares cheios de histórias para contar. É cenário da construção de um povo que se enche de orgulho. Eu sou manezinho mesmo. Manezinhos, uma história que começou lá no século XVIII em alguns pontos da ilha de Santa Catarina. Por aqui já viviam os índios Guarani, os carijós, quando chegaram visitantes de outras ilhas, as dos Açores, no meio do Oceano Atlântico. Havia a promessa de que quem aportasse nas terras brasileiras ganharia grandes porções de terras, teria a oportunidade de uma vida nova junto à pesca que se desenvolvia aqui no litoral, a ser desenvolvida no litoral, a pecuária, a agricultura. E depois, negros foram trazidos do continente. Uma das praias da freguesia de Santo Antônio de Lisboa é a do Quilombo, em homenagem a outro povo que contribuiu para essa miscigenação. 20% da população aqui do século XVIII, XIX, era de negros. Vinham para serem negros escravos domésticos, em sua maioria. Posteriormente, foram utilizados também na pesca. Todo mundo tem o direito de viver. No século XIX, os imigrantes açorianos fizeram deste local aqui um dos principais polos da cidade de Desterro, como era chamada Florianópolis antigamente. Por aqui aportaram visitantes ilustres. Santo Antônio de Lisboa também guarda importantes fatos da história do Brasil. Essa rua aqui, por exemplo, foi a primeira calçada de Santa Catarina, feita especialmente para receber a visita de Dom Pedro II em 1845. A família real se hospedou nesse casarão, que também tem uma história curiosa. Da relação entre negros e brancos nasceu uma lenda que há muito tempo atrás foi levada a sério pelos moradores e acabou com parte da construção. A comunidade aqui antigamente destruiu ela para tentar encontrar as panelas de ouro que os escravos escondiam dentro das paredes. Essa era a lenda que eles diziam que tinha na região naquele momento. Mas não foi encontrado nada, simplesmente as paredes ficaram em ruínas. E aí a gente conseguiu fazer a recomposição volumétrica junto à prefeitura de todo o espaço aqui. Algumas paredes de até 70 centímetros de espessura ainda são conservadas e servem de abrigo para uma parte deliciosa da cultura, as influências na gastronomia. O bacalhau é obrigatório, esse com creme de queijo e cebola. Mas ao longo do tempo, os descendentes de açorianos investiram em outros frutos do mar. As ostras, a produção é logo ali, bem em frente aos restaurantes. Meu sorriso é por consolação,
porque sei conter para ninguém ver. Essa relação tão próxima entre produtores e comerciantes, antigos e novos moradores, é outro traço marcante por aqui. Acho que a história do local entrou para dentro de mim, na verdade, assim, sem eu perceber. Então eu fui colocando, o meu trabalho é muito colorido, muito intenso. De repente eu fui me integrando na coisa toda e assim, se vocês olharem eu sou colorida, mas olha a roupa da Maricota, olha a roupa da Bermuda, quase que sou eu inteira. Então eu acho que é mais ou menos por aí. O boi de mamão, as danças típicas, a renda de birro, são peças de madeira, cerâmica, barro. A maioria é produzida na própria região. Traduzem para os turistas um pouco das tradições e costumes. Essas panelinhas, vocês ainda encontram no mercado público, eram os brinquedos das meninas da época. Tem um fogãozinho, a gente não tem esses fogãozinhos agora, e as panelinhas. Então isso é uma nova forma, uma nova cara para aquela panelinha que antigamente era brinquedo e que hoje virou um artesanato. Outro ponto forte no artesanato é a religiosidade, com esculturas de Santo Antônio, é claro, e outras para representar o Divino Espírito Santo. A Igreja de Nossa Senhora das Necessidades está lá, no centro dessa comunidade. Os traços açorianos estão presentes na arquitetura, no artesanato, na culinária, mas principalmente no modo de vida das famílias mais tradicionais. Dona Dalila, 86 anos, e a neta Joana são daquelas pessoas apaixonadas pelo local onde vivem. 28 anos sempre morei aqui, os meus irmãos também, a minha mãe também. E a minha mãe faleceu com 51 anos, hoje ela teria 63. E o vô e a avó vieram morar aqui, quando, vó? Há uns 80 anos, nessa casa. E o que a senhora acha daqui de Santo Antônio, Dona Dalila? É o lugar mais melhor que a gente tem que morar. Aqui, nesse cantinho, não é? Joana é intérprete de samba em um grupo local, incentivadora da associação cultural. Canto do boi de mamão, a cantiga do boi de mamão, esse tipo de coisa que traz a criança para a origem, entendeu? Foge um pouco de computador, de shopping. Acho que preserva um pouco da essência, que é aquilo que a gente realmente é. Olê, 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 olá, a reta do caminho que a bagunça quer Gerações mantendo viva a história do nosso estado. Daqui a pouco, mais Via Santa Catarina, mais viagem, mais roteiros incríveis para você. Até já!